Você já ouviu falar em finanças comportamentais? Já pensou em como os fatores cognitivos interferem nas escolhas de riscos e investimentos de um indivíduo perante uma decisão financeira? E em como as decisões deste indivíduo podem interferir no desenvolvimento do cenário econômico? O professor Tiago de Souza Barros, do Departamento de Ciências Econômicas da UFOP, nos fala sobre os projetos de pesquisa desenvolvidos na universidade que aliam as áreas da psicologia e da economia na investigação de aspectos relacionados às finanças comportamentais, campo de estudo dinâmico e promissor nas ciências econômicas. Confira! A teoria financeira, né, sempre partiu de algum pressuposto que os mercados são completamente eficientes, né? E isso perdurou durante as finanças, todos os modelos financeiros partiam desses pressupostos da chamada finança tradicional, né? E a partir da década de 80, a final de 70, 79, o Kahneman, ele divulga um artigo onde ele começa a discutir que fatores psicológicos também interferem na tomada de decisão dos agentes econômicos, né? Ou seja, alguns efeitos cognitivos, né, interferem na tomada de decisão de determinado indivíduo. Visando verificar isso dentro da universidade, eu conduzi um projeto de pesquisa intitulado Behavioral Finance, quando a psicologia encontra a economia. E qual que era o propósito central desse nosso projeto aqui dentro da universidade? Captar qual que era o grau de aversão ao risco dos indivíduos ante a tomada de decisão. Foi verificado, através desse estudo, que, diante as possibilidades de ganho, as pessoas preferem um ganho menor, mas um ganho certo. E, diante as possibilidades de perda, as pessoas assumem um risco muito maior, mesmo com uma probabilidade de perder muito mais, visando tentar perder menos, né? Além disso, a pesquisa enfatizou que as mulheres são mais avessas ao risco do que os homens. Então, ante as mesmas condições, as alternativas de investimento, as mulheres se mostraram mais avessas ao risco. E a gente consegue fazer um tratamento estatístico sobre isso, e quando isola algumas variáveis, você verifica que existem aspectos comportamentais, né, que a pessoa, o indivíduo, é colocado diante dessas situações no mundo real da economia e que isso interfere diretamente nas tomadas de decisões financeiras desses indivíduos. Outro projeto que eu também realizei aqui na universidade já parte para o lado mais sociológico, da chamada nova sociologia econômica. Nesse primeiro projeto, então, os aspectos psicológicos que são relevantes na tomada de decisão do agente, e nesse outro projeto, que é um trabalho com os corretores de valores de Minas Gerais, as pessoas que trabalham operando na Bolsa de Valores, é possível captar que, por exemplo, essas pessoas não levam em conta, na hora de tomar decisão, modelos robustos e sofisticados, estimações econométricas. Na maioria das vezes, eles embasam as decisões em ferramentas muito simples de análise grafista, e o que mais chamou atenção nessa pesquisa é que os corretores de valores, eles levam muito em consideração também, na hora de tomar a decisão de comprar ou vender uma ação, a rede social a qual ele está inserido. Ou outros corretores transmitem informações para esse corretor e ele leva isso muito em consideração na hora de tomar uma decisão. E aí isso chama atenção porque na universidade a gente passa anos e anos, né, estudando algoritmos complexos, modelos sofisticados, mas na hora de tomar a decisão fica evidente que aspectos de característica social, como relacionamentos e dicas de outros corretores, estão sendo levados em conta na hora de tomar uma decisão muito séria, que é transacionar milhões no mercado financeiro. Então, essa é uma tendência, né, nas grandes universidades no mundo, uma vez que os estudos de finanças tradicionais haviam se exaurido. Então, é uma nova perspectiva estudar como os efeitos psicológicos e sociológicos afetam a tomada de decisão do agente econômico. Um terceiro projeto que, inclusive, está em fase de andamento ainda dentro da universidade, é observar o seguinte: toda empresa de capital aberto ou toda empresa que tem ações emitidas na Bolsa de Valores, ela deve criar um conselho de administração. E esses conselheiros, eles têm a obrigação de proteger os acionistas minoritários de uma firma.
Ou seja, se as pessoas compram a ação de determinada empresa, elas não podem administrar e tomar o rumo das decisões dessas empresas. Então elas elegem conselheiros que vão cuidar desses direitos para elas. E estudando esses conselhos de administração no Brasil, foi possível georreferenciar onde estão todos os conselheiros de todas as empresas de capital aberto brasileiras, né? E após fazer esse georreferenciamento dos conselheiros, foi possível captar uma coisa muito comum em outros países, mas que pode não ser bom para o nível de governança corporativa no Brasil, que é o seguinte: no país, vários conselheiros participam dos conselhos de múltiplas empresas, né? Que a gente chama de board interlocking, ou seja, uma rede interligada. Conselheiros no Brasil chegam a integrar 12 conselhos de administração. E o que isso afeta? Se a pessoa integra muitos conselhos, ela não tem tempo para estudar as questões discutidas desta empresa e tomar as decisões devidamente. E isso afeta diretamente o valor da empresa no mercado de ações. Ou seja, novamente um aspecto social, que é a rede de relacionamentos de determinado conselheiro, faz com que ele integre vários conselhos de administração de empresas distintas e isso afeta diretamente as decisões financeiras da firma, ou seja, se ela vai dever mais ou não, em qual ativo ela vai investir, uma vez que são os conselheiros que decidem esse tipo de investimento, vão ser diretamente afetados pela rede de relacionamento. Então fica evidente no Brasil que nem sempre os conselhos de administração são formados através de critérios meritocráticos ou de experiência e trajetória de um conselheiro. Muitas das vezes é o relacionamento que esse conselheiro possui que leva ele a entregar vários conselhos de administração e isso afeta diretamente as decisões desse conselho. Para se aprofundar mais sobre este tema, confira a bibliografia indicada.